comigo vai apresentar a Janaína. Por favor, se apresente, Janaína. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Janaína. O William, vocês já tiveram um pouco mais de contato durante o congresso. Eu sou da turma de inscrições, certificados, então a gente fica mais ali no backstage, né? Mas hoje eu vou participar com vocês aqui dessa conversa sobre a apiterapia. E a proposta do nosso congresso era ter um espaço, né, de acadêmico, de estudante, conversar numa linguagem mais simples, sobre temas pertinentes. E por que a gente escolheu a apiterapia? Né? Quando a gente foi escolher o tema do nosso congresso, a gente pensou assim, qual seria uma PIC que representasse as nossas ideias, o nosso propósito, né? Foi então que as nossas mentes se encheu do amarelo da abelha. Vocês podem ver que nossos posts, nosso Instagram é todo em tons de amarelo. É justamente para representar essa PIX, a apiterapia. Né? E surgiu esse propósito na gente em que uma abelha é aquela que às vezes parece tão pequena, né? Mas o que ela faz? Sem ela, não teriam tantas flores, né? Não teriam tantos frutos, porque é ela que faz essa distribuição de pólen, leva de um lugar para o outro. E esse que era o nosso propósito, levar o conhecimento de um lugar para o outro do Brasil para que possa florescer e dar frutos. E esperamos que a gente consiga atingir esse objetivo, né, Janaína? Eu estava aqui pensando de um lugar para o outro do Brasil mesmo. Eu estou aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Você está onde, William? Eu sou do centro-oeste de Minas. A cidade chama Divinópolis, onde tem o campus da UFSJ, que é o campus de saúde. Muito bom. Tem mais alguém de outros estados aqui com a gente hoje? De onde mais? Vamos ver. Ó, tem a Ingrid do Mato Grosso, tem a Karen da Bahia, tem o Vitória. Hélio Maurício de Pernambuco, a Caroline da Paraíba, o Daniel Timbrando de também da Vitória, Bahia, né? Acho que ele foi falar. Rio Grande do Sul, Brando de Vitória do Espírito Santo. Espírito Santo, olha para você ver, tem muito, Uberaba, professora Valéria. Olha, temos até um pessoal de fora, hein? Gostei. Gente, e a gente fica muito feliz, né, de levar essa sementinha para cada lugar, né? Não somos especialistas, né? Primeiro surgiu um medo entre eu e a Janaína. Mas que responsabilidade falar de apiterapia? O que a gente sabe de apiterapia para poder passar, né? E foi aí que a gente pensou. A apiterapia, ela está tão envolvida no nosso dia a dia que muitas vezes a gente já faz uso dessa PIX e não sabe disso, nunca tinha parado para pensar por esse lado. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando está com aquela dorzinha de garganta, quem nunca foi numa farmácia e comprou um extrato de própolis, um spray de própolis? Não é? Ou aquela gripezinha que a vovó falava assim, faz um chá de mel com limão. Tá vendo como que fazia uso da Pix sem nem perceber que já era fã da apiterapia? Quer agregar mais alguma coisa, Janaína? Não, acho que falar exatamente isso. E como a gente conversou hoje durante a primeira mesa redonda que a gente teve, tá aí a importância também da gente publicar em relação às PICs, né? Olha quão difundido é o uso do própolis, do mel. E o que a gente tem sobre isso de informação, sabe, de concreto? É muito importante. Né? A gente tem feito a nossa parte, né? Isso que a gente tem que parar e pensar todos os dias, né? Porque a gente vive num mundo que o que não está no papel, o que não é provado cientificamente, não tem valor, não é? Então, bora provar tudo isso, né? E tem que começar de onde? Da gente, das nossas pesquisas, né? A gente preparou um material para falar um pouquinho sobre a apiterapia. Você vai conseguir projetar, Janaína? Consigo sim, eu já vou abrir aqui. Ó, no chat já tem até uma observação do Rafael, né, que tem o uso do veneno de abelha no tratamento da artrite. Realmente. Vamos chegar lá, Rafael.
Então, pessoal, vamos lá. A gente vai tentar fazer de uma forma mais dinâmica. Podem abrir o microfone para fazer algum comentário, não é mesmo, Janaína? Pode interromper a gente quando quiserem. Janaína está no mudo. Eu vou me deixar fora do mudo, porque senão eu não consigo Isso, apresentar e ficar voltando, né? isso. Prontinho, gente. Então, vamos começar contando um pouquinho de história, não é mesmo, Janaína? Assim, a primeira prescrição conhecida com o uso do mel foi uma placa de argila encontrada lá no Vale do Eufrates. E isso tem quanto tempo antes de Cristo? Tudo que a gente já viveu depois de Cristo, antes disso já tinha o tinha. mel sendo usado como prescrição. E a gente não percebia. O slide desconfigurou aqui. Olha aí se tá tudo certo, Janaína. Ué, aqui tá. Tá ok? Ah, para vocês está aparecendo desconfigurada a tela? Para mim tá tudo ampliado. Como se tivesse um zoom. Aqui tá normal. É. Ah, então o problema é eu, gente. Desculpa. Gente, se mais alguém estiver vendo distorcido algo assim, vocês, por favor, me avisem, tá bom? Não, então vamos dar sequência, Janaína. Então, tá bom. E aí, como a gente estava falando, esses registros, eles estão não só no Vale do Eufrates, mas também na parte de Índia, então não era algo muito localizado, né? Exatamente. E se a gente for pensar também, falando em religião, né, várias religiões fazem citação ao mel, não só, por exemplo, na religião cristã, né, na Bíblia, mas, por exemplo, no Corão tem algumas citações, né, que qualificam o mel como um remédio precioso, né, já tinham a noção dessa preciosidade naquele tempo. E se a gente parar para pensar, olha como tanta coisa evoluiu daquele tempo para esse, né? Então, assim, como aquele pessoal era bastante inteligente de já ter descoberto as propriedades do mel naquela época, não é mesmo? É bem isso. E outra coisa que eu estava lendo, também, que a gente acabei não colocando nos slides, desculpa, que foi a questão que, durante uma época no Egito, você podia pagar os seus impostos com mel, acredita? Olha para você ver. E até Hipócrates mesmo já citou, né, nas escrituras dele, ele é considerado o pai da medicina, e listou alguns efeitos do mel. E isso tem tudo nas escrituras dele, né, principalmente para poder tratar úlceras, né, feridas. É bem isso mesmo. Então vai desde um cunho religioso, igual você falou, né? Não só, por exemplo, do povo judeu, que fala sobre a Terra Prometida, mas na parte da Bíblia e tudo mais, até a própria medicina, que é o que a gente está buscando aqui, né? Então a gente precisa também saber qual que é a definição, né, da apiterapia. A definição que a gente trouxe, ela é da Federação Internacional da Associação de Apicultores. Ela fala que a apiterapia é um conceito médico baseado em fundamentos científicos que corroboram com conhecimento tradicional, né, como a gente disse, incluindo procedimentos de produção de abelhas visando ao desenvolvimento médico, transformação de procedimentos de produtos de colmeia, isolados ou em associação com plantas medicinais e seus derivados, e protocolos clínicos que incorporem a utilização da apifarmacopeia ou sobre as abelhas, não é mesmo? Isso mesmo. Essa é a nossa definição, né? E vamos agora para, tipo, o que é o mel, então? Legal, a gente falou da importância, da história, mas e aí, o que é, né? As abelhas, elas produzem o mel a partir do néctar que elas coletam das flores e em menor escala da seiva de outras partes das plantas, ou seja, não é só da flor que ela consegue coletar esse mel. A cor, o aroma, a consistência, eles dependem do tipo de flor em que a abelha estiver forrageando. Então, a gente consegue até encontrar no mercado alguns meios mais específicos. E essas abelhas forrajadeiras, elas são sempre as fêmeas operárias. A abelha rainha e as abelhas
batedoras, que são responsáveis pelo reconhecimento dos locais e tudo mais, elas não procuram por comida. Então, é uma questão, assim, bem organizacional. Ela tem no próprio organismo dela, né, uma bolsinha que quando ela coleta, por exemplo, um pólen, ela vai carregando até voltar para a colmeia e já vai fazendo a digestão desse pólen. Tá bom? E nesse momento, né, alguns açúcares e proteínas já vão sendo produzidos até chegar na sua colmeia. Isso. E, bom, cada vez que uma abelha suga aquele líquido que a gente estava conversando, ela armazena no saco de mel que o William conversou com a gente, e uma pequena quantidade de proteína é adicionada, enquanto a água acaba evaporando. As proteínas adicionadas pelas abelhas são enzimas que convertem os açúcares existentes no néctar em diferentes tipos de açúcares. E como a gente tinha conversado também, né, que o mel ele é um medicamento. Ele é usado muitas vezes como medicamento. Por quê? Já foi descoberto, né, que quando a gente mistura, por exemplo, o mel com limão, a gente tá tendo uma mistura muito rica em produtos ricos em vitamina C, né, que tem efeito imunoestimulante e anti-infeccioso. Já foi comprovado que a bactéria mais comumente conhecida que causa dor de garganta é o Streptococcus pyogenes, né? E já foi comprovado que o mel tem o poder de inibir o crescimento dessa bactéria. Outra também que o mel já comprovou inibição é a Helicobacter pylori, né? Que muitas vezes é a que está associada com as úlceras. E olha aí a importância do que a gente estava falando, de publicar, de realmente pesquisar, porque essas características que você citou, elas são mais específicas para cada bactéria, para cada micro-organismo. Mas o mel, ele tem características, assim, gerais mesmo, que ajudam. Então, por exemplo, a acidez dele, a atividade enzimática, a presença de peróxido de hidrogênio, um alto teor osmótico. Essas são características mais gerais, entendeu? Que ajudam como um todo. Mas é importante a gente também pesquisar casos específicos, né? Igual que você acabou de citar. Já quando a gente fala de um outro produto das abelhas, que é a cera, né? Ela é usada principalmente para poder revestir os alvéolos lá na colmeia. Geralmente ela é secretada como um líquido, né, branco, e quando entra em contato com o ar, que ele endurece e toma aquela textura que já é conhecida. Né? Porque o que ela faz? Ela vai selar as células de mel para não perder as propriedades. É isso mesmo. E aí, o que acontece? A cera é bem o que a gente consegue ver a olho nu, né? Ela sofre por um processo para chegar até a nossa mão de uma forma mais comercial. E ela também era usada desde antigamente, mas como um veículo para outros ingredientes, ou em pomada. Ela tem uma consistência bem característica, né? Isso, exatamente. Pode passar. Agora, pode falar do pólen, Janaína. O pólen são grãos minúsculos, brancos ou dourados, presentes nas flores, contém gametófitos masculinos de plantas. O pólen é algo engraçado, né? Assim, porque ao mesmo tempo que ele participa do processo de polinização e tudo mais das flores que a gente já conhece, ele também participa da questão das abelhas e chega a gerar alergia em muitas pessoas, né? Então, ele vai desde algo positivo a um patógeno, digamos ali, né? Para alguns organismos nossos. E a gente tem que lembrar também, né, que ele é transportado, né, de flor em flor, de flor para colmeia, através de umas bolsinhas que tem nas patinhas da abelha. Imagina quão minúsculo que isso não seja, né, gente? E muitas vezes, quem trabalha com o pólen, como prática integrativa, prefere usar ele o mais fresco possível, né? Até como a Janaína citou, ele sendo mais fresco, ele tende a ter menos reações adversas, como alérgicas, alergênicas, também nas pessoas.
Exatamente. E aí, além do pólen, a gente tem o famoso própolis. É engraçado porque a gente usa muito própolis, pelo menos é onde eu tenho mais contato com ele, né? Que é a questão do extrato dele, realmente, que pode já vir comercializável, por exemplo, um spray, ou mesmo em potes menores, que é só o extrato mesmo, né? Mas o própolis, para abelha, tem uma outra função. Ele também tem essa função realmente anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana, e justamente por isso ele é utilizado na questão estrutural mesmo da colmeia. Então, se tiver alguma parte da colmeia que esteja mais vulnerável, digamos assim, eles usam, eles não, as abelhas, né, usam esse pólen para selar algumas rachaduras, para evitar que outros micro-organismos ataquem a colmeia. Interessante, né? Eles usam própolis como a gente. Exatamente. E se a gente for pensar, tem mais de 300 substâncias, né, que estão no própolis, e certamente essas 300 ainda não foram estudadas, não foram isoladas. Então, o pessoal aí que é da bioquímica, que é da farmácia, né, é um bom motivo para investir em pesquisas, né, trabalhar sobre o própolis. E como a Janaína disse, é o que permite a manutenção da colmeia, né, que deixa ela seca e deixa ela livre de micro-organismos que podem atacar toda aquela colmeia. É bem isso. A geleia real. Geleia real já teve muita propaganda de shampoo, né? Falando assim, ó, com geleia real. O próprio nome já é um marketing, né? A verdade Já é essa. é da realeza. Uhum. Mas e para as abelhas? O que é a geleia real, Janaína? Então, ela é um alimento para as abelhas, né? Então, as larvas são alimentadas com a geleia real e ele é secretado pela glândula salivar das abelhas babás. Sabe que às vezes eu vejo isso e me pergunto como as pessoas coletam cada tipo de mel, inclusive a geleia real, porque é muito específico, né? Exatamente. E durante todo o mundo, né, ela é comercializada, né, como algo tradicional, como tônico para seres humanos e outros animais também. Já foi comprovado que ela tem muitos nutrientes, como todas as vitaminas do complexo B, do complexo A, vitamina C, D, E, proteínas, açúcares, gorduras, minerais e ácidos graxos essenciais. Olha É como muito rico é, complexo. É, não é mesmo? não, é muito bom. E Ah, aí piscina. chegou. Quais Aham. as honras, Janaína? Bom, então, essa apitoxina é o veneno da abelha mesmo. Ele tem uma composição bem rica também, é diferente do que a gente vinha falando até aqui, afinal de contas, ele é, teoricamente, um veneno, então ele tem alérgenos, ele tem alguns outros componentes que são nocivos, né, para a saúde humana, mas ele usado da maneira correta pode trazer seus lados positivos. Por exemplo, nas doenças reumáticas, que foi citado também pelo nosso colega agora no comecinho. Exatamente. E assim como uma pessoa é picada por cobra e precisa do veneno da cobra, né, para construir um soro, a pessoa que tem muitas alergias com pólen, com os derivados da abelha, né, é usado o próprio veneno da abelha para poder tratar esses alergênicos na pessoa. Uhum. E aí, na indústria maior, digamos assim, né, na indústria farmacêutica em si, antes de ser colocado nos produtos, ele sofre uma manipulação, são retirados alguns componentes alergênicos dele. Então, é que a gente procura tratar, utilizar com o terapeuta em si, né? Mas se por acaso você encontrar isso no mercado, saiba que também não é tipo, nossa, estão vendendo veneno. Não, não é assim também. E sempre quando os profissionais utilizam do veneno, preferem usar das abelhas vivas, né? Ou então recém-mortas, porque ainda não perdeu propriedades desse veneno, não é mesmo? E tem diversas outras formas no mercado, ela pode ser vendida em cápsulas, por exemplo, soluções. Isso. E por incrível que pareça, ela nem sempre precisa de uma diluição. Ela pode ser aplicada diretamente
na pessoa, né? No tratamento da pessoa. Isso. Não sei se vocês conseguem ver a imagem do fundo, é justamente uma pinça segurando uma abelha para fazer essa acupuntura com a abelha, né? A apicultura. E a única coisa que dói um pouquinho no meu coração é que depois ela morre. Uma pena, né? Mas a criação é mais específica, É acho que vale criada muito a justamente pena. para isso, não é mesmo? Exatamente. E para a gente continuar, né, a acupuntura feita com abelhas. Né? Para quem conhece um pouco da medicina tradicional chinesa, né, o que é acupuntura? A gente estimula, né, algumas terminações nervosas do microsistema para refletir no macrosistema. Né? Então, é uma associação dessa medicina tradicional chinesa com as propriedades advindas da abelha. Né? Como utiliza o ferrão, a gente também está utilizando a apitoxina, né, o veneno da abelha. Isso mesmo. E agora que a gente falou já da importância que a abelha tem para toda a nossa terapia e tudo mais, a gente trouxe uma realidade, né? Que estamos vivendo há um tempo já, né? Infelizmente. Então, o que poucas pessoas conhecem, que foi uma coisa que a gente trouxe para a discussão da organização do Congresso e queria compartilhar com vocês, é que as abelhas estão em extinção. Então, se a gente procurar na internet, algum meio de pesquisa, vamos ver que vários lugares do mundo estão desaparecendo as abelhas, e principalmente por causa do excesso de calor, a mudança drástica de temperatura que o nosso planeta está vivendo. E aí eu levanto também uma crítica aos governantes que são a favor do desmatamento, por exemplo, da Amazônia e de áreas de preservação, porque são esses que regulam toda a atmosfera e podem acabar com uma pequenininha importante, que é a abelha. Né? E acabando com uma abelha, quanto que a gente pode ter de prejuízo? Na medicina, nas práticas integrativas, no plantio, na produção de alimentos, não é mesmo? Sim, na própria produção de alimentos. Sabe que a abelha é tão importante nesse sentido que alguns países que não têm o clima favorável, na verdade, assim, o aquecimento prejudica e o frio extremo também não tem como sobreviver, né? Alguns países, como por exemplo a Islândia, eles importam abelhas que só conseguem viver dentro das estufas. Você acredita? Olha isso. E a gente aqui com tanta abelha sem valorizar. Não é mesmo? Quantas pessoas às vezes já matou uma abelha sem querer, né? Deu um tapa, ou então correu de uma abelha quando ela veio com seu ferrão. E a gente não, às vezes não dá o valor que precisa dar, não é mesmo, Janaína? E para quem não sabe, existe uma ONG, né, que ela é mundial, que é o SOS Abelha, para salvar as abelhas. Então vocês podem procurar, né, a gente não conseguiu trazer para vocês, mas a pessoa pode se associar a essa ONG para poder saber como pode ajudar para defender que as abelhas não entrem em extinção. Desculpe, Agora, William, eu me perdi um pouco. Pessoal, a lista de presença que a gente não tinha mandado ainda estava comigo, por isso que teve um atrasinho para mandar e eu estava com os slides abertos, desculpa, mas já está no chat, tá bom? Excelente. Entrem lá e preencham, tá, gente? Então, agora é o momento que a gente vai abrir para cada um contar um pouquinho do que sabe ou de alguma experiência que queira contar sobre o uso dos compostos da abelha no seu dia a dia. Eu uso sempre o própolis, o mel, até mel com própolis. Toda vez que tô com dor de garganta eu uso, mas eu não conhecia muito sobre a apiterapia, mas sempre usei. Excelente, Carol. O própolis é muito difundido, né? Não só aqui, tem exportação, o própolis é realmente muito difundido. Eu também gosto de fazer o uso do própolis verde com cúrcuma e limão
para ajudar na imunidade, aumentar a imunidade. Eu tomo diariamente também, eu gosto muito. Ah, excelente. Obrigado por compartilhar, Gislaine. A Valéria mandou no chat assim: há um protocolo para que possa seguramente adotar a técnica, não? Testes alergênicos? Olha, eu desconheço. Você sabe falar sobre isso, Anaína? Acredito que tenha sim, mas eu desconheço. A minha opinião é a mesma que a sua. Eu acredito que tenha, mas também desconheço. Especialmente na questão do veneno, da apicultura. Uhum. Assim, eu imagino que deva ser realizado algum tipo de teste. Ela não é tão difundida aqui no Brasil, né? É mais realmente na medicina tradicional chinesa. Aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço ninguém que realmente faça essa aplicação. Vocês conhecem alguém? O Igor mandou: não conhecia sobre o tema, achei algo inovador também. Chamou minha atenção, apesar do histórico. A Gislaine falou assim no chat: o teste para saber se o mel é verdadeiro também é muito simples de fazer. Você sabe contar para nós, É Gislaine? isso que eu ia Conta que eu quero falar. descobrir. Abre aí. Bom, gente, eu conheci ano passado, durante o Congresso de Bioquímica, e é colocado um pouquinho de mel em um prato raso, cobre ele com água e você faz um movimento circular, ele faz o formato dos, como chama? Esqueci o nome agora, do próprio lugar onde fica o mel, a colmeia, fica formado no fundo do prato. É muito interessante, tem vários vídeos na internet ensinando, depois se vocês tiverem interesse, vale a pena conferir. Eu fiz o teste essa semana passada, que eu estava com dúvida de um mel que eu comprei, e funcionou, deu certinho. Muito bacana. E era mel Gente, eu já mesmo, quero então. fazer agora. Não estou entendendo. Era Eu mel já quero fazer verdadeiro, sim. agora. Ah, Que que bom. legal. Outra dica também, né? Às vezes a pessoa pensa que quando ele pedra, né, que não dá mais para usar, mas não tem nada disso, gente. O mel que pedra é o mel verdadeiro também, né? Se ele fica meio cristalizado, é só se deixar ele um pouquinho morno numa água, né, e deixa o vidrinho lá dentro, que ele vai voltando a tomar a forma que ele tinha, né? E dificilmente ele tem prazo de validade, né? Porque ele próprio já tem compostos antibacterianos, antifúngicos, igual a gente falou, que vai impedir que ele tenha uma validade curta. Na realidade, só para contribuir, foi muito legal, William, você ter desmistificado essa questão dele empedrar, né? Na Sim. realidade, como você falou, todo mel pode vir a empedrar, né? O mel Super verdadeiro, normal. enfim. Agora, uma outra coisa legal que é bom frisar também é que, em relação à validade, na realidade, ele só é colocado, quando você vê lá no supermercado ou na farmácia, você só vê a validade porque os órgãos reguladores que exigem que tenha validade. Mas se o mel é preservado no lugar correto, de uma forma adequada, ele realmente vai passar aí de 5 anos tranquilamente, né? Então, assim, é Excelente. um produto muito importante. Agora, uma outra coisa também muito bacana do mel é que... esqueci. Depois eu falo. Você é de onde, Brando? Eu sou de Vitória, do Espírito Santo, e Muito obrigado pela contribuição. a gente tem na propriedade, a gente cultiva abelha africana, né? E a gente tem um contato legal aí com as abelhas, um contato de preservar as abelhas, né? Lembrei que eu ia falar. É que também é super importante entender que, às vezes, aqui em Vitória, vou dar o exemplo de Vitória, que tem feira livre ainda tem feira livre. Então, às vezes, você vai numa feira livre e compra lá, e o rapaz, aí, quem está vendendo, o vendedor lá na feira, fala assim, porque esse aqui é um mel de flor de laranjeira, esse aqui é o mel do cafezal. Na realidade, até existem, sim, esses mels. Porém, para você afirmar que ele é de uma flor específica, açapeixe, enfim, outras mais,
Primeiro você tem que bioquimicamente provar, o que é muito difícil fazer os testes. E segundo, é que as abelhas, elas estão tirando néctar de toda a flor que está em volta. Então, mesmo que você tenha uma plantação enorme de laranja, às vezes ali entre a plantação de laranja, de repente tem um eucalipto ou alguma outra planta, e ela não vai escolher só a laranja, né? Então, assim, só para desmistificar, porque a pessoa fala, mas eu gosto mais do mel de flor de laranjeira. Às vezes pode estar comprando gato por lebre. Fora que a varredura delas é muito ampla, né? Não é tão simples assim. Com relação a isso, eu posso falar um pouquinho. Eu, durante a graduação, trabalhei com méis de Apis mellifera e de abelhas sem ferrão, né? E os apicultores, eles falavam que, na verdade, quando eles colocam num rótulo, por exemplo, méis de laranjeira ou eucalipto, é com relação à predominância da florada. Porque, no geral, por exemplo, quando eles vão fazer, por exemplo, méis de eucalipto, geralmente eles têm colaborações com pessoas que plantam, né, que têm plantações de eucalipto, e levam as caixas das abelhas para essas áreas, na época da florada, para que tenha uma maior predominância da coleta do néctar dos eucaliptos. Assim como das laranjeiras também, né, ou de outros tipos de floradas. Muito interessante. Muito legal. Eu queria ressaltar também que o mel que é vendido no supermercado, ele é muito caro, né? Então, se a gente puder dar preferência para os agricultores menores na nossa cidade, na nossa região, talvez nas grandes cidades é mais difícil de se encontrar, mas eu vou dar um exemplo da minha Divinópolis, né, aqui em Minas Gerais. Na nossa universidade, na UFSJ, a gente tem um projeto que tem uma feira na faculdade toda quarta-feira. Quem aqui da UFSJ é quarta-feira mesmo, né, gente? Sim, é quarta-feira. Quarta-feira. E aí, é uma coisa que eu até incentivo vocês a criar parceria com os agricultores da região para montar uma feira nas universidades ou nas grandes indústrias, né? Um local onde tenha mais pessoas, que eles conseguem levar para a gente produtos de qualidade, com preço muito barato, tudo fresquinho. Muitos alunos fazem a feira da semana nessa feirinha, que eles levam produtos assim, com baixo custo, inclusive o mel. A gente consegue comprar aquele pote maior assim de mel, com talvez 300 ml, não sei o tamanho que é, ao certo, mas eles vendem a R$10, por exemplo, né? Muito mel por R$10. E eu fico impressionado. Bom, R$10 no supermercado você compra 200 ml, 100 ml, nem sei. Nem tem, né? Mel a Suelen falou que faz máscara facial com mel e é ótimo. Como que seria essa máscara, Suelen? Seria para quê? Para beleza? Para acabar com acne? Impurezas? Se alguém... para limpeza, foi o que eu pensei mesmo. Alguém tem mais alguma coisa para falar, para compartilhar? Vocês estavam perguntando a respeito se tem algum médico que trabalha na parte da PIX, né, com relação ao emprego dos produtos da apicultura, né? Sim. Tem o Dr. Micael, que, se não me engano, eu sigo ele no Instagram. Ele é um médico fitoterapeuta, mas ele também é criador, né, de abelhas e tudo. Acho que ele deve trabalhar com alguma coisa na área. Rafael, deixa o link do Instagram dele no chat, por favor. Para vocês. Uhum. Se você puder colocar no chat ou o link ou o perfil dele, o nome do perfil. Porque eu cheguei a procurar naquela minha cidade. Gente, Ribeirão não é uma cidade pequena. Ribeirão tem 700 mil habitantes. Não é uma cidade tão pequena. Eu não achei. Assim, a gente acha básico, né? Igual a Apis Flora daqui, ela é bem grande. Então tem bastante, mas assim, de terapia mesmo, eu não achei. Então é complicado, né? E se forem usar o mel com própolis também, né? Dê preferência para aquele própolis puro, né?
que não é o diluído, porque aquele que vem com mel, às vezes, ele é muito diluído, não é mesmo, Janaína? Eles colocam sabor nele, já vi até com sabor de tutti-frutti para crianças. Eu gosto muito de mel, então assim, eu geralmente pego mel e própolis só mesmo. É porque o própolis puro, alguém aqui já pingou própolis na garganta? Ah, eu já. Aquele verde é o mais forte ainda. Por Deus, eu não Realmente. aguento, não. Realmente ele faz muito bem, mas queima. Queima, né? Dá. Mas se tiver qualquer bactéria ali, gente, com certeza ela vai ser desnaturada, não tem jeito. Gente, geralmente ele queima porque a base dele, no geral, quando vocês compram, é hidroalcoólica, mas hoje em dia já existe a própolis aquosa, viu? Que tem estudos que mostram que ela tem a mesma efetividade do que a hidroalcoólica. Pelo contrário, na verdade, a aquosa hoje em dia tem demonstrado estudos que ela tem até um potencial melhor do que a hidroalcoólica. Olha isso, eu fiquei traumatizada. Eu pinguei assim umas 2 vezes e falei, gente, não é pra mim. Eu preciso de algo mais tranquilo. Eu tô vendo que você mandou, Rafael, aqui também. Eu vou começar a seguir esse médico também, Dr. Micael. Eu sei que eu acho que ele é de São Paulo, né? Eu não sei de qual cidade que ele é. De fitoterapeuta, assim, de Ribeirão, se não me engano, acho que tem o Carmona. Eu acho que ele é de Ribeirão. Agora eu fico na dúvida, porque tem os fitoterapeutas da USP São Paulo e da USP Ribeirão, né? Até que tem um curso de extensão que é oferecido na plataforma do campus da USP, que é gratuito também. E é esse professor Carmona. Olha que legal. Gente, no chat, o Paulo Faria escreveu assim: eu já tomei muito mel com beterraba para curar minha anemia quando criança. Poderia contar um pouquinho para nós, Paulo, como é que foi assim? Quem que te indicou? Como que você ficou sabendo desse tratamento? Paulo tá aí? Tá, ele deve estar escrevendo. Vamos esperar um minutinho. Sem problema. Mas é engraçado, né? Você vê, partiu para um outro lado do que a gente estava falando. Geralmente a gente fala em mel e a gente pensa logo numa propriedade mais anti-inflamatória. Isso, antibacteriana, né? Aham. Já partiu realmente para também, anemia. úlceras. Já partiu para uma questão de anemia. Não sei com que idade que ele tomou. Às vezes, geralmente, as pessoas empregam por causa da questão da doçura e por ver o mel como um alimento medicinal, né? Mas, às vezes, foi em função da doçura para o suco da beterraba, porque, realmente, quem tem propriedades para anemia é a beterraba. É a beterraba. Às vezes, também, fazer aqui. Eu tive talassemia quando criança. Eu tinha muita dificuldade de comer alimentos e continuava. Então, provavelmente foi isso foi isso que o Rafael falou. Né? Levar a doçura. Criança olha, você vê, até indiretamente. Para utilizar outros açúcares. Sabe que essa história de anemia e assim, a questão do palatável, né, do ferro, aqui em Ribeirão Preto, na parte oncológica pediátrica, eles fazem um bolo de chocolate com fígado. Vocês acreditam? Olha para você ver. É porque o chocolate tem um sabor muito forte, né? Agora que ele falou que é xarope, aí dá para explicar. É que como o mel tem muito açúcar, ele acaba se tornando um antibacteriano e antifúngico. Ele vamos dizer assim, que ele é um conservante natural para o desenvolvimento de xarope. Isso, né? E a maioria das substâncias, para ter uma melhor absorção, ele precisa de um meio com mais doce, né? A maioria dos xaropes são doces por causa disso. Mas na questão da doçura é mais para a questão palatável, principalmente para crianças, né? Provavelmente ele utilizou no período quando ele era criança, porque se fizesse só com a beterraba pura, ele não ia usar. Não ia. E olha, você tem receita até hoje, Paulo. Foi marcante mesmo. Tomava com leite. Tomava com leite. É verdade mesmo, Rafael. O que você falou é fato mesmo. Muito bom, gente. Infelizmente, o nosso horário já se encerrou. A gente até prolongou um pouquinho a mais, né, Janaína? Que o papo está muito bom, está muito gostoso. Então, quem quiser falar uma última coisinha antes da gente terminar. Gente, inclusive, desculpa, antes de vocês
fazerem o fechamento aqui com a gente e vou reenviar o formulário de presença, tá bom? Isso, não deixem de preencher, viu, gente, por causa do certificado. Então, deixa eu contar para vocês. A Janaína, ela é comissão de certificados e de inscrições, sabe, gente? Então, foi ela que preparou tudo para vocês se inscreverem lá no Even. É responsável pelas salas acadêmicas, por juntar o pessoal, dividir temas, né? Então, estou aproveitando esse momento para poder parabenizar ela, que a Janaína é uma pessoa super alta astral. Toda vez que a gente conversa, nosso dia pode parecer tão triste que for, que é só conversar com a Janaína, que ela é sempre esse alto astral que vocês estão vendo, né? Ela sempre levanta o nosso ânimo. Então, quando obrigado, a gente faz Janaína. o que a gente gosta, é mais fácil, né? Eu que agradeço, William. E aí, Gislaine, que você está falando que você esqueceu de assinar, manda por e-mail para a gente, porque como é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, se eu te falar agora que, tipo, eu vou pegar a sua presença, é mentira, eu não vou lembrar. Então, manda por e-mail para a gente que a gente vê essa questão, tá bom? Obrigado, então, gente. Obrigado, Até, Janaína. gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente.